Fala galera, eu sou a Caroline Nunes, repórter da Alma Preta Jornalismo, e hoje venho descomplicar um assunto que está preocupando o cenário mundial para as mulheres. Entenda o Talibã e por que a retomada do poder representa risco às mulheres afegãs. O grupo sunita Talibã, que significa estudante em pashto, foi formado em 1994 por ex-guerrilheiros denominado Mujahideen. Desde a criação, o objetivo do Talibã era impor uma lei islâmica no país, normas que os integrantes interpretavam à sua maneira. O núcleo de pensamento, doutrina e propaganda do Talibã é antimodernismo, o que significa que não pode haver separação entre religião e os outros aspectos da vida. Isso inclui também a posição da administração pública, ou seja, o Estado não pode ser laico. O Talibã alcançou esse objetivo em 1996, quando tomou a capital do país, Cabul. A população afegã, em geral, deu as boas-vindas ao grupo nesse primeiro momento, pois estavam cansados de lutas internas. Nos 5 anos seguintes, o Talibã controlou o Afeganistão com uma interpretação dura da Sharia, a lei islâmica. Os relatos da administração do Talibã entre 96 e 2001 são bastante truculentos. Alguns afegãos consumiam produtos da cultura ocidental em segredo, correndo risco de punição extrema. Execuções públicas e açoitamentos também eram comuns. Foi disseminado pelo país também a proibição da mulher ter uma atividade que não doméstica. Dessa forma, houve subordinação feminina à vontade do pai ou do marido. É o que explica o professor Vladimir Feijó, cientista político da Faculdade Arnaldo, em Belo Horizonte. Além disso, durante o regime do Talibã, as mulheres tinham que ficar confinadas em casa. Era obrigatório ainda que vestissem apenas a burca, que é uma mortalha que só deixa os olhos à mostra. O principal ponto em relação às mulheres é a sobreposição dos preceitos religiosos e essa interpretação do islamismo que eles fazem em detrimento a qualquer garantia de direitos civis básicos. Baseados na Sharia, que é o sistema jurídico do Islã, o Talibã segue esse conjunto de normas oriundas do Corão, falas e condutas do profeta Maomé. Em uma tradução literal, Sharia significa o caminho claro para a água e serve como diretriz para a vida que todos os muçulmanos deveriam seguir. Para o professor Vladimir Feijó, a presença de uma coalizão ocidental no Afeganistão entre 2001 e 2021 gerou transformações e oportunidades no país, a começar por toda uma cadeia de infraestrutura, restabelecimento de contato do país com o restante do mundo, além da construção de escolas. No entanto, Feijó avalia que a conquista do direito das mulheres afegãs é algo complexo de se discutir. Para ele, a discussão envolveria um efetivo reconhecimento e engajamento de toda a sociedade afegã. O cientista político ainda afirma que outros setores da sociedade se mantiveram à margem do envolvimento feminino de maneira ativa na sociedade. Mesmo com a estratégia dos Estados Unidos em fortalecer o governo e o exército do país, a fim de que eles mesmos evitassem que o Talibã voltasse, em 15 de agosto de 2021, o Talibã retomou o poder no Afeganistão. Recentemente, alguns membros do grupo fundamentalista afirmaram durante uma entrevista à BBC que estão determinados a impor novamente sua versão da Sharia no Afeganistão. Isso inclui apedrejamento por adultério e amputação de membros por roubo. Além disso, um dos representantes do grupo também afirmou que os direitos das mulheres e da imprensa serão respeitados, mas não se sabe exatamente se essa promessa será colocada em prática. Disseram ainda que as mulheres poderão sair de casa sozinhas e continuarão a ter acesso à educação e ao trabalho, mas terão que usar a burca. O Talibã disse, no início desse ano, que queria um sistema islâmico genuíno para o Afeganistão, que fornecesse disposições para os direitos das mulheres e das minorias, em consonância com tradições culturais e regras religiosas. Ao tomar a capital, o grupo anunciou uma anistia geral em todo o Afeganistão e pediu às mulheres que se juntem ao seu governo, em uma tentativa de convencer a população de que o grupo mudou. O professor Vladimir Feijó, contudo, explica que é necessário interferência internacional no Afeganistão,
mas que a presença ocidental no país representa tensão. Para ele, certamente vai ter um retorno muito ruim do governo do Talibã, que se sustenta nessa base de ser anti-ocidente com o retorno das tradições locais.